ao Kira Grace Podcast. Estamos na nossa jornada com os grandes mestres do jiu-jitsu. A gente tem muito a aprender com quem construiu essa estrada para a gente estar aqui hoje. E eu estou recebendo com muita honra aqui no tatame da Gracie Corp, o meu tio Chico, grande mestre Chico Mansur. Olha só, tem tanta história para a gente contar, tanta história. Fundou a Federação de Jiu-Jitsu junto com o mestre Carlos e o mestre Hélio, meus bisavós. Faixa vermelha. Olha, eu vou agora deixar a palavra com você, mestre. Muito obrigada por estar aqui, tá? Um prazer te receber. Eu quero saber desde o começo, como é que você começou no jiu-jitsu, toda a sua trajetória? Primeiro eu quero oferecer o açaí para você. Ah, esse açaí aqui é... E a Kira me recebeu com açaí e tudo, açaí e tâmara. Açaí não batido tem com coisa tâmara. melhor. É a receita da família Gracie. Bate o açaí, aí ao invés de botar guaraná ou açúcar, você pega a tâmara, bate a tâmara no liquidificador, aí você faz um creme de tâmaras. Aí você bate com o açaí de novo, pode botar banana, enfim, aí você vai escolhendo as frutas e fica uma delícia. Receita da família, pode testar em casa. Muito bom. Passei a vida comendo isso e como até hoje. Porque o bisavô da Kira foi meu instrutor de toda a alimentação que eu sigo até hoje. Por isso eu estou com 83 anos inteiro. Vovô Carlos, né? Vovô Carlos. Pode deixar aqui mesmo. Bota aqui. E eu aprendi a comer com o Hélio. Porque tudo que o Carlos fazia, o Hélio dava suporte. Sim. Então, para começar a história, eu comecei a lutar jiu-jitsu, eu tinha 7 anos de idade. Comecei com meu pai lá em Minas. Eu gosto de contar isso, que vocês que têm filhos, aprenderem. Eu nasci lá numa fazenda, que era a fazenda da minha família, lá no interior de Minas Gerais, na zona da mata. E garoto da roça, né, estudei com uma prima que dava aula para um monte de primos juntos, tinha gente mais velha, gente mais nova. E eu, com 6 anos, já estava alfabetizado. E quando eu fui, meu pai, quando viu, meu pai tinha 12 filhos. Não era igual o teu. Não teve 21 como o Carlos, né? Mas 12 é bastante também. O teu bisavô tinha 23. 21 filhos, 21. 21. Fora os ameaças. Exato. São 23, Kira. 23? Então tem filho aí que eu não tô sabendo. Ó, acabamos de descobrir que eu tenho mais. Tem mais gente nessa família Gracie. E fora os ameaças. Toda hora mesmo. E teu avô era. Quem me terá que eu pudesse ser igual a ele? Ele era uma fera. Bom, mas voltando ao assunto. E aí meu pai, que também era um visionário, como o teu bisavô, achou que a gente não podia ficar na roça, que um monte de filho, tivemos que vir para a cidade. Meu pai comprou uma casa na cidade, nós saímos lá da fazenda toda segunda-feira de madrugada e voltávamos toda sexta-feira depois das aulas. E os filhos todos estudando, que eles disseram que não podiam ficar sem estudar. E eu fui logo para a escola. Eu já era alfabetizado, fiquei logo no meio dos garotinhos maiores do que eu, né? Eu apanhava demais. E todo mundo me batia. Então tinha um cara grandão, que era, não sei se ele era repetente, eu sei que ele era grande, que batia muito na gente. E especialmente em mim, né, que tinha uma implicância comigo danada. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, quero voltar para a roça. Tá maluco, cara? Vai ficar sem estudar? Pai, eu estou apanhando demais. Aí contei para ele tudo, que era um grandão que chamava Neném, o apelido dele, não é? De Neném ele não tinha nada, ele era grande demais. Aí ele que me batia. Meu pai falou assim, não, eu vou te ensinar um negócio que ninguém mais vai te bater. Como é que você acha que eu devo ficar olhando para você ou para lá? Pode olhar para onde você quiser. É irresistível. Aqui é tudo seu. Você pode olhar para lá que você está falando com quem está assistindo a gente. Uma princesa dessa do meu lado, eu não olhar para ela é até burrice. Mas pode ficar à vontade, mestre. Mas aí, Kira, eu então falei para ele que eu não queria mais estudar. Aí ele falou que ia me ensinar um negócio. Eu falei, o que você vai me ensinar? Ele falou, jiu-jitsu. Falei, o que é isso? Né? Garotinho. Vai falando aí que eu vou botar aqui um negócio que eu acho que... Jiu-jitsu. Falei, o que é isso? Ele falou, jiu-jitsu é um sistema de luta que
o fraco bate no forte. Eu falei, mas onde é que o senhor sabe isso? Eu não vou toda semana ao Rio de Janeiro, nós morávamos lá em Minas. Porque meu pai era um empresário muito bem sucedido. Então, ele falou, eu não vou toda semana lá com os caminhões para poder buscar farinha de trigo, que ele tinha uma fábrica de macarrão, fábrica de vidro, tinha um monte de negócio. Aí então, e eu tenho aula particular com um cara que inventou o jiu-jitsu. Quem é? O Hélio Gracie. Eu nem sabia da existência do Hélio Gracie. Caramba, que legal. Então, seu pai fez jiu-jitsu Com o Hélio. com o tio Fazia Hélio. defesa pessoal e dava os treininhos como a gente faz Sim. com todos eles, né? Sim. E aí, eu falei, então me ensina isso. Ó. Aí ele pegou os sacos de farinha, encostou um outro assim, fez um ringue. Fez um tatame de saco de farinha. Pegou uma lona dos caminhões dele, né? Botou por cima e ele me dava aula ali. Quer dizer, ele não dava aula, meu pai era muito grande, tinha quase 2 metros, ele brincava comigo. Mas eu ficava de olho naquilo, fiquei fissurado com o negócio, estava no sangue já. Fiquei fissurado naquilo, e ele treinava com os amigos dele, com os empregados da fábrica, eu ficava olhando tudo e aprendendo tudo. Então, quando eles lutavam, eu sabia tudo. Aí, que ele não demorou 3 meses, minha filha, eu acabei com o meu sistema de medo. Me tornei um garoto Autoconfiante. autossuficiente, confiante, tudo. E aí o neném, eu estava com uma varinha de bambu assim na mão, o neném veio me tomar a varinha. Dá isso aqui, eu falei, não dou não. Mas você imagina, nunca eu ia dizer para ele, não dou não. Não dou não. Puxei a varinha e segurei com as 2 mãos. Aí ele segurou a varinha com as 2 mãos, puxava para ele, eu puxava para mim. Aí eu andei assim para frente e dei um tomonaguei nele. Ele passou voando por cima de mim, aquele grandão, sabia cair, não sabia, meteu a cara no chão. Mas quando eu levantei para ir bater mais, que eu tinha ficado já mal, né? Eu bater mais, a professora chegou, eu ainda fiquei de castigo, Kira. Mas ele nunca mais mexeu com você, né? Todos os dias, durante uma semana depois da aula, não devo brigar na escola, não devo. Mas Quem ele era o mexeu, culpado ele mexeu com você depois de novo, não? Aí daí em diante ele ficou meu maior amigo. Ficou o melhor amigo. Isso E acontece muito. eu virei o herói da garotada da escola, né? Sim. O que bateu no neném. Aham. E assim comecei. Esse poder Quando eu é tava- incrível do jiu-jitsu, né? Que ele Quando eu faz estava com as 13 para crianças. 14 anos, aí eu fui para o Rio. Aí a primeira coisa que eu quis foi conhecer o Hélio, né? Lógico. Então eu cheguei lá e falei com a secretária. Se não me engano, a secretária era a Vera. Sim. Aí eu setei, A Vera, que depois foi esposa do tio Hélio. tornou-se esposa dele e mãe E mãe dos filhos. dos filhos. 6 filhos com a Vera, né? Sim. Que aliás é muito minha amiga. Eu gosto demais da Vera. Sinto uma saudade dela danada. Eu estava todo dia inteiro lá com ele. Sim. Mas aí eu quero visitar ela antes de eu ir embora, que eu vou domingo. Eu quero visitar ela. Ela está morando em Teresópolis, estou querendo ir lá. Sim. Já liguei para a Érica, minha Organizar, filhada, né? né? A Érica então me deu a notícia de que ela está morando, eu vou lá. E o Júlio Olival, meu maior amigo aqui, eu tenho mais ligação com ele. Quer dizer, meus alunos antigos são todos meus grandes amigos. Mas o Júlio Olival é o que eu tenho mais contato. Toda vez que eu venho, eu fico na casa do Júlio. Bom, voltando à história, eu estou saindo da história. Aí eu virei o herói da escola, ninguém mais mexia comigo. Ao contrário, que eu era o capanhão, eu passei a bater nos outros. Que não era muito certo também, mas naquele Sim. tempo não tinha isso, né? Provocava. Bom, quando eu estava com 13 anos, eu fui para o Rio. Aí fui ser aluno do Hélio Gracie. Esse aluno do. Isso era onde? Na academia da Rio Branco? Era a Ou Academia era do no Rio Branco Flamengo? foi fundada em 1951. 51. Eu cheguei em 55, cheguei 4 anos depois. O meu pai era aluno dele lá No lá em Flamengo? Botafogo. No Botafogo? É, Ou não era no Flamengo? esqueci o nome da rua, peraí, eu vou lembrar. Marquês de Abrantes? Marquês de Abrantes. Só não lembro o número. E meu pai fazia aula com ele lá. Era um casarão grande. E teu avô, teu bisavô tinha uma rinha de galo lá. Lá dentro. Isso tudo eu conheci quando eu vim com meu pai. Mas aí a coisa virou
mania. Eu passei a pilotar direto. E no instantinho, eu quero até contar uma história minha que foi muito interessante. Eu não tinha dinheiro para pagar a academia, né? Porque naquele tempo era uma grana. Você não imagina. Era muito caro, né, treinar Você ter aula particular com ele, você pagava em dólar. E eu, quando cheguei lá, a academia, todo mundo era faixa branca aqui, não tinha ninguém graduado. Só o Hélio, que usava uma faixa azul marinho com uma ponta. Aliás, não tinha ponta, era só azul marinho. Eu me inspirei nessa faixa do Hélio. Todos os caras que fazem o curso de instrutor comigo, primeiramente, antes de ser faixa preta, eles usam a faixa azul marinho, em homenagem a ele. Sim. Meu pai morreu muito cedo, trabalhava demais. O segredo, trabalhe menos. Meu pai morreu com 64 anos só. Aliás, todos os meus tios morreram muito cedo, era problema cardíaco. Só eu que não sei porque estou aqui já com 83. Aliás, eu não estou com 83, não. É o exercício, a alimentação, mestre, a eu peguei o positividade. 3 do lado direito e passei ele para o lado esquerdo. Estou com 38. 38. Aí, então, cheguei lá, todo mundo era faixa branca, e eu não entendia nada disso, de faixa, e comecei a treinar lá. Fiquei o tempo todo. Mas aconteceu uma coisa impressionante depois, quando eu fui ser aluno. A história é muito comprida, não vou contar, mas como eu fui fazer judô na ACM, que era, eu ganhei uma bolsa lá, eu era sócio atleta da ACM. Eu era recordista de natação lá em Minas, e praticava esporte, só fazia esporte. Bem, filho de um cara bem sucedido, você tem tempo para tudo. Eu só estudava e fazia esporte. E aí meu pai o telefone está tocando. O teu telefone? Não, tá aqui. Eu porque vai direto aí? A gente consegue desligar o telefone? Depois você corta isso no podcast. Júlio, Não, a gente cadê o Júlio? a gente corta. É porque o telefone tá tocando para ele. Desliga meu telefone lá para mim. Que ele toca dentro da minha cabeça. Sim. E é latir de cachorro. Não, a gente corta, não tem problema não, mestre. Então a gente tá na parte que você não tinha dinheiro para então, pagar. Kira. A gente tá na parte que você não tinha o dinheiro para pagar a Academia Gracie, que era muito cara. Aí eu comecei a fazer judô na ACM com o Nagashima. Foi com quem eu me formei em judô, o Nagashima. Era um japonesinho. Bom, deixa eu continuar a história para não pular pedaço. Aí, então, através de um conterrâneo meu, eu fui na ACM pela primeira vez. E quando chegou lá, na ACM, esse meu amigo foi treinar, foi aprender a nadar. Tá tocando de novo, eu tô ouvindo aqui. Juro, não está conseguindo desligar o telefone. Quer que ele traga aqui, de repente, pra você desligar? Desliga. Pede pra ele trazer aqui, que aí a gente desliga. Pronto, beleza. Desligou? Conseguiu? Então vamos lá. Então, nos cursos que eu fiz contra o comunismo, a gente aprendeu o que se chama aranha. Quando a pessoa te interrompe, você está contando uma coisa, a aranha é isso. Te interrompe, aí você se preocupa com a aranha que ela falou, e quando você volta, você já esqueceu o que você está falando. É inteligente. Mas eu posso te lembrar, mestre. Então a gente estava falando que como você começou na academia, que era muito caro, e aí você teve uma história interessante nesse processo dentro da academia. Então eu estava fazendo judô. E um dia, quando eu cheguei lá na CM, o cara da cantina, que era muito meu amigo, falou para mim: você já viu isso? Aí me mostrou uma revista do esporte, na época. Tá o Hélio em pé, assim, com as duas mãos na faixa, estava escrito embaixo: todo judoca é frouxo. marca registrada dele, né? Provocava tudo. E eles tinham um marketing muito forte. Eu fui falar com o meu professor, falei: o que esse cara escreveu aqui? Eu ainda não tinha amizade por ele, né? Olha o que ele escreveu aqui. O japonês virou médico, ficou branco na hora. Não, esquece isso.
pessoal tinha um medo do Hélio, todo mundo, Kira, é impressionante. Vou contar uma historinha depois do medo do Hélio. Aí então, eu falei com o Nagashima, eu sou judoca e não sou frouxo. Eu era faixa verde já. Sou judoca e não sou frouxo. Aí ele pegou e falou, não. Judô de Kosen, ele não chamava jiu-jitsu, falava judô de Kosen. É parte da história do jiu-jitsu. É briga, né? É violento, é caminho da guerra, não é caminho da paz igual o judô. Aí eu falei para ele, mas eu não vou ficar calado, não sou frouxo. Ele falou, não, você não vai. Aí eu falei, se você for, não fala que é meu aluno e não volta mais aqui. Eu falei, tá bom. Aguentei 2 semanas. Na segunda semana eu peguei meu kimono com a minha faixinha verde e era o kimono do Hélio. Ele lavava lá no sítio, eu ia com ele, caminhonete levando e tudo mais. Mas ele tinha uma lavanderia grande lá, tinha empregado para passar e tudo. Era um kimono mais fino, não era... É um kimono fininho. Trançado igual a esse, não. Eu tenho aqui na Gracie Core 1, que a gente usa, que é bem fininho, não tem nem essa... Porque isso aqui dificulta a defesa pessoal, exato. né? Porque você não tem essa pegada. Competição. Isso aqui é mais para parte de competição. Mas aí então eu fui... lá com ele para poder nadar. Eu era nadador, né? Treinava todo dia, nadava 2.000 milhas, 2.000 metros todo dia. E cheguei lá, quando eu vi aquela piscinona, que eu nunca tinha visto igual Mineiro, uma piscina na CM, tinha olímpica, né? Linda. Eu não aguentei, caí na água e comecei a nadar. E na empolgação, eu fui nadando lá, virava lá, voltava aqui, virava aqui, voltava lá. De repente, numa das vezes que eu estava chegando na borda, eu vi, tinha um cara em pé de camisa social, o Calzabeck. Eu falei, deu zebra, não sou sócio. Aí quando eu fui, já bati a mão, já saí. Ele chegou para mim e perguntou assim, você nada por onde? Pelo Flamengo? Eu falei, não, senhor, não nada por lugar nenhum. Ele falou, nada para mim, falei com ele. Ele falou, eu sou do interior, eu vim aqui para estudar e não nada. Ele pegou e falou, vem comigo. Eu falei, me botou para fora, né? Vem comigo. Aí eu saí, fui atrás dele, foi para uma salinha, ele perguntou, você tem algum documento aí? Eu falei, não, está no vestiário. Ele falou, pega lá. Eu fui lá, peguei, voltei, entreguei o documento para ele. Aí ele sentou na máquina lá, era até máquina ainda à mão, né? Não tinha elétrica. Bateu e assinou, meteu um carimbo e falou assim, você agora é sócio-atleta da CM. Eu falei, o que eu ganho com isso? Falei com ele. Ele falou, não, você tem direito de vir de manhã para treinar, você pode ir na cantina do Baiano e você lancha lá com o Baiano, come lá e tudo, e nada, e fica à vontade aqui na parte da manhã. Eu fiz amizade com o Baiano, passei a almoçar, jantar, tudo lá, porque eu ficava o dia inteiro dançando ele. Um dia eu estou deitado na espreguiçadeira, estou escutando os gritos. Falei, que isso? Era no segundo andar, tinha uma escada de cimento, eu subi a escada. Quando eu cheguei lá, estava um japonesinho pequenininho, cabecinha branca, dando aula num tatame imenso. Era uma quadra de basquete de tatame. Aí eu sentei lá e fiquei vendo. Como eu já treinava com meu pai, eu comecei a torcer aqui dos caras lutando. Aí o japonês chegou perto de mim e falou assim, você quer treinar? Aí eu olhei para ele e falei, não, eu não sou sócio. Ele falou, você não é o Chico da piscina? Eu falei, sou. Você é sócio da treta. Eu falei, Ele pegou e falou, você pode treinar. Treinar. Eu falei, mas eu não tenho um kimono. Aí ele pegou e falou, espera que eu te arranjo um. Foi no vestiário, trouxe um kimono daqueles antigos amarelos, sabe? Sim. Parecia que eu estava de armadura. Kimono cru, todo né? Que é aquela cor crua. Aí eu comecei a treinar. Toda vez que ia para o chão,
tentava uma finalização, ele mandava parar, não podia. No judô não podia fazer nada, nem chave de braço, nem armlock, nem estrangular, coisa nenhuma. Era só mobilizar e segurar. E não resta a menor dúvida, eu gostei, porque eu já estava entrosado, né? E aí comecei a treinar. Eu ia na natação, nadava, terminava, almoçava e ia para cima, para o segundo andar, ter aula. E assim ficou durante alguns anos lá fazendo. Quando surgiu esse negócio, eu já tinha competido, eu tinha sido campeão de natação, campeão de judô e tudo. Aí ele mandou... eu fui lá no Hélio. Aí você foi no Tio Hélio porque você viu a reportagem no jornal. Quando eu vi... Judoca... Era a revista do esporte. Como é que era o nome? Judoca... Todo judoca é frouxo. Todo judoca é frouxo. Aí você falou, eu não sou frouxo não, vou lá. Aí ele não deixou. O japonês não deixou. Falou, não, vai não. Todo mundo tinha medo. Né? Aí eu fui. Aí cheguei lá, um cara de pau, você nem imagina. É que o Hélio era um cara muito especial. Eu não tinha morrido. Eu já estava com 14 para 15 anos, já tinha barba e tudo, né? Eu sou da raça árabe, então a gente é peludo. Aí ele virou e falou assim, eu falei para ele, o senhor lembra de mim? Porque eu tinha ido lá conhecê-lo quando eu cheguei de viagem. O senhor lembra de mim? Ele falou, não. Eu fiquei com cara de bobo. Falou, eu sou filho do Turcão, que o senhor falou, que ele chamava meu pai de Turcão. Sim. Ah, sim, você não ia para a aeronáutica, que eu queria ir para a aeronáutica, ser cadete. Aí eu falei, mas não deu certo, não. Aí eu falei, o que você veio fazer aqui? Veio treinar? Não, senhor, eu vim aqui porque eu quero mostrar para o senhor que eu não sou frouxo. Eu sou judô, kimoninho, faixa verde, toda metida. 14 anos já na disposição. Aí ele deu uma gargalhada e falou, você quer treinar comigo? Eu falei, não, com o senhor não, eu treino com um aluno seu. Aí ele pegou e falou, tá bom, vai lá, deixa esse negócio aí, deixa esse negócio aí. Deixei num banco, era um ringue grandão, com cadeiras em volta, sabe? Aí eu vou lá, né, e vai lá no vestiário, pego um kimono. Uma coisa interessante, o roupeiro da academia era o Jorge Prachete Medi. O Medi. Ele era o roupeiro da academia. Ele foi professor de judô há muitos anos. Porque foi professor de judô depois. Ele era muito bom de judô. Muito bom de judô. Ele era bom de judô. Foi o Medi e depois foi o Valdemar, não foi? O O roupeiro. Não, antes foi o Valdemar, depois é que foi o Medi. Sim. Eu não peguei o Valdemar como roupeiro, não. Como roupeiro, não. Aí então, o Medi, que era o roupeiro da academia. O Hermani também, treinou na Academia Grace, trabalhava na rouparia. Sim. E para poder explicar isso, tem que dizer, você não ia para a academia e levava kimono. Lá o Hélio tinha kimonos, cada um tinha o seu armário e tal e tal. E a gente chegava lá, ia na rouparia, pegava a chave. Você sabe que eu tenho uma maquete dessa academia? É Vou mesmo? te mostrar. Antes de terminar a entrevista, a gente vai trazer, vou Mostra botar aqui para assim, você por ver. favor. Para você ver. Matar a minha saudade. Aí então, quando eu voltei, estava um afrodescendente lá me esperando, de cara feia. Aí eu fui treinar com ele. Quer dizer, em pé, eu cravava ele toda hora. Pé, batia no chão, batia. Kira, eu bati pelo menos umas 50 vezes para ele. Chave de braço, armlock, estrangulamento, gravar, mata-leão, eu batia toda hora. Mas eu voltava em pé, cumprimentava e pegava de novo. E assim foi. Aí, de repente, num dos movimentos lá, era o Moacir Ziavale, que lutou comigo. De repente, levei uma cotovelada na boca, começou a sangrar. Aí quando eu vi sangue, eu fiquei bravo, parti para cima do Luzia, né? Aí ele falou, você veio aqui para brigar ou para mostrar que você não é frouxo? Eu falei, não, mas eu não podia falar que não era. Né? Peguei e falei, senhor, qualquer coisa que o senhor quiser, eu faço. Ah, você quer brigar? Eu brigo. Aí perguntou, então não é com ele mais. Vou te dar outro adversário. Aí levou um cara, você vê a honestidade dele, levou um cara mais ou menos do mesmo top meu, corpo, peso, magrinho que eu era. Eu tinha 59 quilos quando eu fui lá, né? Ele levou um cara do mesmo tipo meu, eu não lembro o nome dele.
O cara era fuzileiro naval e era lutador de vale tudo. Aí começou a brigar. Brigar eu era bom. Aí saí dando soco nele, ele em mim. Depois de certo tempo, eu estava já com esse olho aqui desse tamanho, a orelha toda vermelha, mal mesmo, né? Eu olhava assim no espelho, que tinha espelho para tudo que era lado lá. Uhum. Aí, mas eu não parava. Tinha que mostrar que não era Claro. frouxo. Você Aí eu foi lá pra voltava- isso, né, mestre? Voltava em pé, eu já tinha batido umas 200 vezes para esse rapaz lá, que aí nós estávamos sem kimono. Ou ele mandou só tirar o paletó e eu fiquei com a minha faixa amarrada na cintura, que era a faixa branca, claro, na época, e saímos no pau lá. Muito bem. Aconteceu que eu quis brigar, o Hélio me deu outro adversário. Aí o pau quebrou. Eu estava todo inchado. Eu já não estava nem enxergando direito nesse olho já, mas eu não parava aquilo, sabe? Aí o Hélio, chegou uma hora que o Hélio falou assim, você não vai parar, não? Eu falei, não, senhor, o senhor ainda não falou que eu não sou frouxo. Olha a minha folga, né? Ele veio perto de mim, assim, botou as duas mãos no meu ombro, assim, um no lado do outro. Falou, meu filho, você não é frouxo. Você é desassombrado. Nunca mais esqueci. Mas aí ele viu em você uma Você é atitude- desassombrado. Eu até nem sabia dizer direito o que queria dizer. Hoje Sim. eu sei. Não tinha medo nem de assombração. Você é desassombrado, ele falou comigo. Vai lá dentro, toma um chuveiro, tira esse sangue. Eu estava todo sujo de sangue, muito cabelo no peito, tudo cheio de sangue. E veio falar comigo. Aí eu disse, senhor, fui lá, tomei um banho, voltei, eu entreguei a chave na rouparia, voltei e falou comigo, você não pode fazer judô, não. Eu falei, por quê? Porque judô é coisa de frouxo. Você tem que fazer jiu-jitsu comigo. Eu falei, mas eu já vi os preços seus aí, eu não tenho dinheiro para pagar, não, eu sou estudante. Aí ele pegou e falou, quem está falando em pagar com você? Eu passei a minha vida toda treinando com ele. Ele dava aula particular para mim de porta fechada. Eu nunca paguei nada, sabia? Ele virou meu pai. Então, com a morte do meu pai, e passado o tempo, ele passou a ser meu segundo pai, entendeu? E a minha convivência com ele era o dia inteiro. Eu ia para lá para o sítio com ele, era lá no Vale, né? Ia para o sítio com ele, voltava. Ele ia para o Ceasa, ele e o Carlos, eu ia junto. Aquela picape cheia de fruta atrás. Nossa, a gente tinha que eu ajeitar lembro. para poder não cair no caminho. Tudo que eu fiz. Eu lembro que falava assim, vovô chegou, um dia- vovô chegou, vovô chegou. E tava cheio de fruta na picape. Impressionante, menino. A coisa vem assim na minha cabeça, que eu vejo tudo de novo. A picape Chevrolet amarelinha, eu vejo tudo na minha cabeça. Eu tenho uma fotografia do Carlos, que eu tinha uma picape Ford F1000 azul. Eu tenho uma fotografia do teu bisavô fazendo uma parada em cima do capô. Eu tenho essa foto aqui. Eu tenho essa foto também. Eu tenho essa foto. Aquela picape é a minha. Qual a idade que ele tava ali naquela foto? 80 e tal. Não, eu não consigo nem fazer hoje em dia essa parada de mão. Aí eu com 83 não faço mais. Pois é. Ele já com... Deixa eu dar um pulinho, deixa eu esquecer o... Nós estamos todo mundo na academia, Vígio, eu, Pedro Emetério, João Alberto, todo mundo. Aí o Carlos falou que ia atravessar a Avenida Rio Branco de perna para cima, que ele andava com a mão no chão. Sim. Aí todo mundo duvidou. Aí pegou R$20 de cada um e botou o dele e falou, tá valendo, eu vou lá. Aí foi, desceu todo mundo lá para Rio Branco, o sinal fechou, ele pá, foi até do lado, voltou. Aí o sinal fechou, ele ficou, pegou o dinheiro da gente, tinha um aluno segurando, pegou com a maior cara de pau, né? Ganhou da gente. Ele era terrível. Ele com 85 anos, Kira, ele botava os dois pés aqui atrás do pescoço e andava com a mão no chão. Impressionante. E o Pedro Emetério pulava corda deitado. Eu nunca vi Sério? ninguém fazer isso na vida. Ele deitava assim e fazia assim com o corpo, ó. E pulava corda deitado, o Pedro Emetério. O apelido do Pedro Emetério era Homem Quiabo na época. Eu vou só dar uma pausa agora, porque é o primeiro corte aqui do nosso podcast. A gente tem a primeira parte aqui, que já foi maravilhosa. E aí você vai contar todo o final dessa trajetória que você estava contando, tá bom? É a segunda parte. É a segunda parte. Então, olha só.
Dá um like aqui, compartilha esse vídeo, que na próxima parte teremos mais e mais histórias sobre todo esse começo do jiu-jitsu no Brasil, na família Gracie. Tem muita coisa boa vindo aí. Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa entrevista incrível com o grande mestre Chico Mansur. E hoje, agora a gente vai fazer o seguinte, eu tô com uma maquete aqui muito especial. Quero ver. Onde você aprendeu jiu-jitsu. Uau! Vem pra cá. Júlio, tira uma foto disso aqui pra mim. Pode? Claro. Pode tirar uma foto? Muito joia, meu Deus. Os ringuinhos que eu falei com você, entendeu? Então, mestre, a gente fez essa maquete com muito carinho, peguei Esse aqui era o ringue do Hélio. as fotos, peguei o mapa do As lugar. cadeiras. Só tem uma coisa Aqui, ó, aqui. esse aqui é a rouparia, É, guardava os kimonos. sem querer ser contraditório, Pode ser contraditório. as cadeiras não eram assim. Ah, não? Era em volta, Ah, em volta tudo. tudo. Eram cadeiras de madeira, tipo cadeira de cinema, Sim. Ó, tá vendo? e era em volta. A gente tirou das fotos. Aí tinha aquele, é proibido fumar aqui em cima. Naquele deixa eu tempo eu virar era aqui. cabeludo. Aqui, Eu ó. não era careca, não. Eu botei Menina. todo mundo aqui. Essa aqui é como se fosse, né, o tio Hélio e o vovô Carlos. É. Naquela foto clássica No armlock. que se deu pro Você sabe que esses símbolo do tatames jiu-jitsu. eram todos de palha de arroz, né? Palha de arroz, sim. Cada tatame. E isso é que eu estava te E aquele, contando. aquele tatame de Estava te palha de contando arroz. antes que a gente fazia campeonato de jiu-jitsu e a gente pegava tatames emprestados e cada um escrevia debaixo o nome da academia que a gente pegou. Pegava na minha, no João Alberto, em vários lugares. Eu quero saber sobre isso, mestre. Então vamos lá. Você foi um dos fundadores da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Fui Janeiro. junto. Quer dizer, não fui eu, fui um dos, que tinham Enfim, vários. Né? Era tio Hélio, vovô Carlos, Eram os principais. você, João Alberto Barreto, quem mais? Pedro Emetério. Pedro Emetério, Pedro Emetério estava em São Paulo, mas ele estava sempre na academia. sim. Tinha mais alguém nessa fundação? Hélio Vigio. Hélio Vigio. E aí vocês, qual era o Tinha propósito? umas pessoas lá que eram alunos, que eu não me lembro o nome mais. Mas os principais eram vocês. Tinha um cara militar, que era coronel na época, já era coroa também, mas era aluno, só aluno. E, mestre, qual era o objetivo de vocês com a fundação da primeira federação no mundo de jiu-jitsu? O objetivo de... Porque é uma coisa interessante. Todo mundo era inimigo no dia de competição. Porque naquele tempo não tinha competição igual tem hoje. A gente desafiava duas academias, juntava todo mundo, você dava uma lista com peso e saía... Não, ainda não dava lista com peso. Não tinha negócio de peso, nem tinha de peso, tempo, vai não lá tinha e nada luta. disso. E aí saía no pau, né? Tem muita gente que... Teve umas reportagens dizendo que o pessoal do subúrbio ganhou o campeonato da gente. Ganhou nunca. Nunca ganhou o campeonato nosso. Aliás, nunca ninguém ganhou o campeonato nosso. A gente já entrava na competição com 51% de probabilidade de a gente ganhar. Porque o nosso jiu-jitsu era um jiu-jitsu diferente. Kira, a gente tem que voltar bem na história para o pessoal entender. O jiu-jitsu que se praticava no mundo inteiro era o jiu-jitsu japonês. Porque não era o jiu-jitsu brasileiro. O teu tio-avô foi pela fraqueza dele. Porque tinha uma barra lá na academia, eu botava ele na barra para ele botar o queixo no Fazer ferro. uma barra. Não conseguia. Eu pegava nas pernas dele e levantava ele, entendeu? Sim. Depois que eu virei filho, né? Antes eu era só aluno, lá tinha diferença muito grande de família para aluno. E o que eu não soube fazer na minha vida, todo mundo é meu filho hoje. Que eu acho que isso é que eu devia ter feito. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria, sabe? Que é muito importante você separar a parte emocional da parte comercial. Aprenda isso. Por que, mestre, você acha que é importante você dividir? Porque Kira, a gente vive de jiu-jitsu. Sim. A gente não chega no supermercado e fala, não, eu tenho um aluno que ia pagar, mas não pagou, não tem isso. Sim. A gente tem que, você tem família, você tem que educar teus filhos, tem que dar o melhor que você puder para os teus filhos, você tem que ter dinheiro. E sem ter dinheiro,
não dá para fazer. E nós vivemos do jiu-jitsu, né? Então você acha que quando você trata como família e você acaba que a pessoa não quer pagar... Acaba você dizendo para ele não pagar mais, como foi o meu caso. O teu tio-avô me pegou assim e falou para mim, o tio bisavô, né? Me pegou assim e falou, não, alguém falou em dinheiro com você, né? Nesse dia que ele falou que eu era desassombrado. Eu fiquei e falei, não era... ele falou para mim, alguém falou em dinheiro com você, falou, então fica calado, ele falou comigo. Porque ele era assim, pão, queijo. Ele não te agradava assim, não, minha filha, não tem isso com ele não. Tem. A palavra dele era... eu quero saber como é que era o tio Hélio dando aula, organizando essa academia, porque essa academia aqui, né, eu tô falando de 1951, já era super organizada. Eu cheguei em 55. Tinha um procedimento, tinha tudo para você fazer a aula, qual aula que você tinha que dar. Kira, quando eu cheguei lá, rapaz, garoto do interior, né, que eu cheguei, eu fiquei impressionado, o pé direito era muito alto, tudo espelhado, Kira, eu fiquei assim. Aí, vou te contar quando é que o Hélio me ganhou. Quando eu cheguei a noite inteira de viagem, de ônibus, né? E aí, eu falei com a Vera falou, você tem hora marcada? Eu falei, não, você vai treinar? Falei, você vai ter aula com ele? Eu falei, não, senhora, eu vim só conhecer, lá para cumprimentar ele, que meu pai é aluno dele. Ela falou, eu sou do interior, eu contei para ela. Aí ela falou, tinha um sofá preto assim, em L, lá no canto, lá tinha um arranjo assim de flores feito de ferro e flores não naturais, né? Menina, mas era linda a academia. Kira, eu fiquei impressionado, nunca tinha visto nada tão bonito, sabe? Olhei assim, gente, como é que pode ser bonito assim? Né? E aí eu sentei lá, fiquei esperando para falar com ele. Falei, quando ele acabar de dar aula, ele fala com... Chamou de senhor e tudo. Quando acabar de dar aula, ele fala com o senhor. Aí eu estou lá sentado, esperando. Aí o sono bateu, eu estava cochilando assim. Quando de repente eu ouvi uma pessoa falando com voz autoritária, aí eu abri os olhos. A sala da recepção era maior do que o torrinho aqui. E a secretária estava lá, aí eu olhei assim, ainda com sono, né? Aquele cara magrinho, pequeno, de kimono. Eu olhei e falei, não é possível que seja o Hélio, né? Meu pai tão grande. Aí ele veio, ela apontou assim para mim, falou qualquer coisa, ele veio andando na minha direção. À medida que ele foi chegando perto, Kira, eu reconheci a cara dele pelas fotos. Meu pai levava jornais e revistas dele. Eu olhei, Kira, mas eu fiquei tão emocionado, não sei explicar para você. Fiquei tão emocionado, que eu não consegui falar. Aí ele parou-se na minha frente, você quer falar comigo, moço? Eu falei, a minha voz não saía. Aí ele veio assim, está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, senhor, eu estou emocionado. Que bobagem, cara, sou um homem igual a você, me deu um abraço, me ganhou ali, me deu um abraço apertado, sorriu, que ele dava aquela risadinha dele. Que isso, cara, sou um homem igual a você, isso é bobagem. O pessoal é que fica me endeusando aí, isso não leva a nada. Ele falou, o que leva é treinar. Você só fica bom se treinar, ele falou. Sim. Aí ele pegou e falou, você veio treinar? Eu falei, não, senhor, eu estou indo para o Campo dos Afonso, eu quero ser cadete da aeronáutica. Aí ele repetiu as mesmas palavras do meu pai. Olha que coisa incrível. Quando eu fui apresentar os documentos que eu queria ir para a escola de aeronáutica, meu pai perguntou assim para mim, você voa? Ele mesmo respondeu, não, você não voa. Você tem asa? Ele mesmo respondeu, não, você não tem asa. Você não é passarinho. Quem voa é passarinho. Quem tem asa é passarinho. E você, já imaginou, lá em Minas tudo é trem, né? Imagina você está naquele trem lá em cima, voando, dá um defeito, aquele trem cai, você morre. Eu não estou preparado para perder meu filho, não. Você não vai, não. E quando meu pai falava uma coisa, sim, sim, não, não. Sim. Aí eu fiquei desesperado. Pai, mas eu quero ir, eu estou com os folhetos e tudo. Aí ele não deixou. Eu fiquei lá, Jururu, com esse troço. Eu estava muito empolgado.
foi a inauguração do campo de aviação lá da cidade da que a gente morava, Muriaé, lá em Minas. E a aeronáutica mandou uma turma de aviões com os cadetes que sobrevoaram a cidade, fazia piruetas. Eu fiquei maluco. Aí fui lá no campo para ver, aí o capitão que estava junto me convidou para dar uma volta no avião e estava fazendo folha seca. Eu fiquei louco com aquilo, eu queria ir, mas ele não deixou. Quando eu fui falar com ela, ela falou a mesma coisa. Você voa, você tem asa. Ele me respondia, não. Você não tem. Eu fiquei cabreiro, falei, esse cara falou com meu pai. Meu pai falou alguma coisa para ele. Aí então, ficou nisso. Eu fui lá, mas não deu certo, porque eu era muito brigão. Eu brigava à toa, um estupinho curtinho assim. Uma coisinha eu brigava. E isso foi que me fez passar a me alimentar como Hélio e seguir tudo que o Carlos falava. Eu não contaram para ele, como sempre na academia tem sempre um linguarudo, né? Aí contaram para ele que eu brigava na rua. Aí ele me chamou no escritório, fechou a porta. Também ele não dava bronca em você na frente de ninguém. Se ele ia brigar contigo, ele levava você e fechava a porta. Já o Carlos não. O Carlos era um diplomata. Só sabia falar coisa boa, entendeu? O Hélio é que brigava. Ali era o bom e o mal, né? Aí, então, ele chegou para mim. Onde é que eu parei? Você falou que ele pegou, você estava brigando na rua. Aí ele contaram para ele. Chamou, falou. Aí ele me chamou no escritório, fechou a porta. Falou, me falaram que você briga na rua. É verdade? Eu falei, sim, senhor. Mas por que você briga 5, 6 vezes por dia na rua? Eu não sabia o que responder. Eu falei, porque eu gosto. Aí ele pegou e falou, como é que você pode gostar de brigar na rua, se rala todo? Eu falei, não, eu gosto, eu me sinto bem, adrenalina, falei com ele. Aí ele pegou e falou, você não vai mais. Ele perguntou, você come carne vermelha? Eu falei, claro. Aí ele pegou e falou, você vai parar de comer carne vermelha. Aí eu falei para ele, o quê? Mineiro acostumado a comer carne todo dia? Eu falei, não sei se eu consigo não. Ele olhou para mim e falou assim, um homem é dono de si. Depois que ele fala, ele é escravo da palavra. Eu estava educando, né? Você tem, o cara que não se controla, ele tem um calo na personalidade. O cara que fuma, que bebe, que faz as coisas ao contrário da natureza, ele tem um calo na personalidade. Eu não acredito que você tenha isso. Ele falou, você vai parar, eu vou te ajudar. Falei, bom, eu não vou prometer o senhor não, que se eu prometer eu vou cumprir. Mas eu não garanto não. Eu não pode garantir que você vai conseguir. Aí tinha uma mesinha de abrir e fechar no escritório dele. Aí chegou, na hora do almoço, ele me chamava assim. Aí o meu avô fazia isso também. Aí eu cheguei lá, o senhor está me chamando? Ele falou, vamos almoçar. Aliás, eu perguntei para ele a mesma coisa quando ele falou para mim. Você vai comer junto comigo? Eu falei, comida era a palavra mágica daquele tempo. Tá bom, comer junto com o seu Pecão. Eu falei, poxa, vai ser uma iguaria, né? Aí ele falou para mim, na hora do almoço eu te chamo, pode voltar para treinar? Eu disse, senhor. Voltei para lá, aí eu vim, e gozado é que lá em casa todo mundo tem um assovio. Tudo é herança dele. Até hoje. O Kraus também chama os filhos todos assoviando. Eu sou ruim de assovio, mas quando sai é um... Mas eu aprendi a assoviar com ele assim, ó. O assovio do jeito que você quiser. Não é assim, não é? Mais ou menos assim. Vou ter que aprender. Essa parte aí do jeito aí que eu aprendi. Ele virou e falou, você não vai mais brigar na rua, não. Você vai brigar no ringue. Vou fazer de você um brigador, eu tinha 17 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro Vale Tudo. Eu, Maurição, Sim. Você conheceu o Maurição? Maurição, claro. Pai do Roger. Sabe qual foi o nosso primeiro... Qual foi o nosso primeiro prêmio na primeira Vale Tudo?
um pote de geleia de mocotó embaixo. Foram cinco caras da academia que fizeram o primeiro vale tudo. Maurição, eu, Walter Guimarães. Uma turminha boa de pancada lá. Sim. E aí o Hélio botava a gente para sair na pancada. Chegava alguma visita na academia que queria treinar, ele chamava um de nós, o mais fraquinho, e mandava pegar. Até o Rorion. O Rorion é teu primo. Meu primo. Até o Rorion teve um acidente com o Rorion por isso. Chegou lá um cara halterofilista, com um cara abração desse tamanho, e queria fazer um teste. Aí o Hélio chamou o Rorion, devia ter uns 12, 13 anos. Aí chamou o Rorion para lutar com ele. Aí o cara, estúpido, né? Como todo marombeiro, foi pegando no Rorion, pulou assim, na cintura do Rorion. Que depois, na regra, ficou sendo a segunda posição de puxar para a guarda. Né? Uhum. Pulou assim. O Rorion, ágil e bom de reflexo, recuou para segurar. Aí o cara bota o braço aí. Aí o cara caiu aqui, no joelho do Rorion e virou o joelho do Rorion para dentro. Os dois joelhos do Rorion fizeram esse movimento para dentro. Aí o Rorion foi para o hospital. Nunca mais o Rorion ficou bom do joelho, entendeu? Uhum. Mas foi nesse lance. E era um gigante. Aí depois o cara levou um pau danado, mas na hora ele fez aquela ignorância. Ele não fez por mal, entendeu? Nem me lembro mais o nome do cara. Ele fez por mal, que naquele tempo tudo era na base da força. A pessoa não tem a técnica, né? Então ela vai indo ali no... Não tinha. E esses... Não, continua. Pergunta que... Esses desafios eram comuns, né? Vocês estavam na academia e de Todo repente dia. Aparecia alguém. Todo dia aparecia um marombeiro lá com o pescoço dessa grossura assim. Não dava nem para lavar as costas porque o bispo não deixava. E a gente tinha que pegar eles. Aí ele chamava quem tivesse lá. O Hélio não tinha... Como eu era pequeno e magrinho, ele me chamava toda vez. Porque os outros... Era eu, o teu avô, a gente tinha que pegar. Mas como ele via que o cara não tinha nome nenhum, ele não botava nenhum Grace, botava a gente. Quando o cara já tinha um nome, aí ele chamava um Grace para dar um pau nele, entendeu? Entendi. Quer dizer, era tudo organizadinho. Você quer ver, ó, o primeiro representante da família foi teu bisavô, foi o Carlos. Sim. Fez grandes lutas. Eu não vi nenhuma delas. Porque quando eu cheguei na academia, o Carlos já não estava também botando kimono, que nem teu avô. Porque o Hélio tomou conta de tudo. Aí então, eu não vi o Carlos, assim, nunca tive aula com o Carlos. Mas o Carlos é que era o representante da família. Depois do Carlos foi o Oswaldo. Sim. O Oswaldo foi muito bom. Muito bom. E pouca gente conhece a história. Depois do Oswaldo foi o Jorge. Sim. Ele tinha um apelido, era... Gato Ruivo. Gato Ruivo. Gato Ruivo. Ele era um gato ruivo. Aí depois foi o Cássio. Aí depois foi o Rhodes. Aí depois foi o Rickson. E assim foi. Todos os mais bem feitos fisicamente é que eram os representantes da família. Sim. O único fraquinho era o teu avô, teu bisavô e o teu tio bisavô. Sim. Entendeu? E eu vi muito isso. Era impressionante. Tanto é que eu estava no judô e competindo internacionalmente e tudo, eu comecei a ver que era tudo muito organizadinho, Kira. Sabe? Peso e faixa e tudo. Aí eu falei pro Hélio, não podemos continuar lutando com esses caras assim. Tinha muito estivador, aquele pessoal que trabalhava no Cais do Porto, que fazia uma luta livre. Cada um pegava você numa gravata, parecia que ia morrer, chegava até roncar na gravata. E nós, que hoje em dia é o Ronga Zagatame, né? Mas ele dava na gravata mesmo. Eu falei com ele, Hélio, não pode continuar isso. Porque depois que eu virei filho, a coisa ficou assim muito ligada, eu e ele, graças a Deus. Quando eu passei nos Estados Unidos, eu sonhava com ele, eu ligava para ele. Ele sonhava comigo, ele ligava para mim. Que legal.
Foi uma ligação muito forte, eu e ele. Eu acho que dos filhos, mesmo eu não sendo filho verdadeiro, que mais conviveu com ele fui eu, que fiquei mais tempo, todo mundo foi saindo, né? Tanto é que quando alguém queria visitar ele não gostava de receber visita, não. Sim. Aí a Vera falava, ó, convida o Mansur, que aí ele recebe você. Aí, era o segredo para poder João ir lá Alberto, Flávio Beri, quiseram visitar o Hélio uma vez, aí ele falou, a Vera falou para ele, eles telefonaram, o Hélio falou, não estou com disposição para receber visitante. A Vera falou, fala com o Mansur, se o Mansur vier, ele recebe. Aí eu ia. Ele chamava todo mundo de Mansur. Até o advogado dele brigou com ele uma vez. Ô Mansur, não sou o Mansur, não, tá todo mundo aí. E aí, a nossa amizade foi... Gente, eu não gosto de falar não, que eu me emociona. Eu sinto muita falta. Eu sonho com ele até hoje, Kira. Toda noite, depois que eu faço as minhas orações, que eu deito e fecho os olhos, eu começo a sonhar que estou lutando com ele. Eu sento na cama, tem uma caderneta que fica na mesa, na minha mesa de cabeceira. A minha mulher acorda, o que é, meu bem? Nada não, é que eu estou fazendo uma posição aqui. Aí ela, maluco, você é maluco. E eu faço toda vez, até hoje, que eu já estou velho, né? Mas eu sonho que estou lutando com ele. Por exemplo, a passagem de Guarda-Aranha, que ele era contra a Guarda-Aranha, nunca gostou da Guarda-Aranha. Dizendo que você segura os dois braços do seu adversário, e ele segura os teus dois, e você luta com o quê? Com o pé? Não é. Então a Guarda-Aranha atrapalha a técnica, ele falava isso. É amarração de luta. Ele tinha uma bronca do cara que amarrava danado. Mas aí eu comecei a treinar com ritmo de profissional, junto com a turma profissional que tinha lá. Ele estava preparando todo mundo, eu, Maurição. Sim. Maurição deve estar mais ou menos com a minha idade, né? E isso foi junto com a fundação da federação, mestre? Nessa mesma época? Não, aí vem lá. O Hélio falou, eu falei, Hélio, precisamos fundar uma federação. Você vê o judô tudo organizadinho, porque ele não fala de judô, ele tinha bronca, ele falava inglês japonês. Falei, mas ele falou, está tudo organizadinho, vamos fazer isso também, Hélio. Aí ele falou, mas como? Falei, vamos chamar todo mundo para ajudar. Aí, foi todo mundo para ajudar, impressionante. Todo mundo era adversário, sabe? Eu e o Cássio brigávamos todo dia, por causa de competição. Sim. Mas na hora que falou em fundar uma federação, que era impressionante, todo mundo, pessoal de Niterói, pessoal do subúrbio, todo mundo se juntou. Muniz Salomão, Jacé Paulino, todo mundo se juntou para poder fazer a federação. Aí nós começamos a trabalhar todo mundo junto fazendo a federação. Mas como fazer a federação se não tinha uma regra? A luta não tinha tempo, a gente lutava 1h30, 2 horas. Era coisa de super-homem, né? E quem é o patrocinador que ia patrocinar uma competição de faixa preta sem tempo? Sim. Não tinha. Aí eu falei para ele, a criar as regras. Eu falei, Hélio, eu chamava de tio Hélio, né? O tio Hélio. Aí ele falava, e você acha que eu vou dar aula para todo mundo? Eu sou um só. Você não vai dar aula para todo mundo. Nós vamos criar uma regra. Eu estava estudando direito, estava quase terminando direito. Nós vamos estudar uma regra. E essa regra vai obrigar o cara a melhorar. Se tirar essa grossura, vai virar técnica. Como? Falei, eu faço. Quer que eu faça? Então, você escreve tudo e traz para mim aprovar. Falei, tá bem. Aí escrevi tudo. Queda valia 2 pontos, passagem de guarda valia 2 pontos, depois é que puseram 3. Mas valia 2, raspagem valia 2, montada valia 4, pegada pelas costas valia 4. Quer dizer, você obrigava as pessoas que não tinham tido a prioridade de aprender com Hélio a fazer a parte técnica que a gente fazia, saída de baixo. A gente fazia saída de baixo com a maior facilidade. O Hélio dava 3 tipos de saída de baixo diferentes. Ele dava uma que você domitava aqui, puxava o braço para baixo. Um dia eu perguntei para ele, por que você puxa o braço do cara para baixo? Ele falou, tenta me estrangular. A mão não passava por baixo do próprio braço do cara. Sim. Então ele tinha um detalhe para te dar. Sim. Não era
Não era um jiu-jitsu grosso. Muito Por que faz? Não. Ele ainda falava assim, se você não souber por que você faz, você não luta jiu-jitsu. Você briga. Ele falava. Briga é instinto. Jiu-jitsu. Aí então eu peguei e falei para ele, fiz as regras. Varia tantos pontos, tanto mais. Ele achou uma boa. Eu falei, agora vamos fazer uma hierarquia de faixa. Aí ele falou, você tá maluco? Faixa só serve para amarrar as calças. Eu falei, não. Você vai para a escola, você estuda no primeiro ano. Quando você passa para o segundo ano, você aprende outras coisas. No terceiro ano, outras coisas. No quarto ano. E aí vai até você chegar na faculdade. Eu falei com ele. Aí ele falou, eu na época estava fazendo educação física no Exército. Aí eu falei com ele, o Vídeo também se formou lá. Eu não cheguei a me formar porque na hora de receber o diploma saiu uma lei do presidente que o civil não podia mais ser diplomado pelo Exército. Entendi. Aí então eu terminei o curso, mas não recebi diploma. Não dou bola para isso não. O que eu preciso já tenho. Aí como ele dizia, quem faz você é você mesmo. Você deu um azar. Eu falava, o quê? Não nasceu Grace, ele falava. Se você nasce Grace, todo mundo já está... Você teve que você nasceu Mansur, tem que se fazer sozinho. Tua responsabilidade é maior do que a minha, ele falou. Ele falava. Toda vez ele falava. Quando tem um lance dele, que era, não sei onde foi que eu vi isso, eu vi um cara correndo na parede. Subia na parede assim, dava soco no teto, a minha academia era grande. Aí eu comecei a treinar para correr na parede. Fazia a volta dentro do tatame assim, passava para a parede. Eu dava 6 passadas da parede. Aí outro caguete contou para ele. Hélio, o Mansur está correndo na parede. Aí ele falou, o Mansur virou lagartixa? Aí ele falou, não, mas ele corre na parede. Como que ele corre? Ele corre, volta dentro do ringue, depois passa a mais ou menos 1 metro, 1,5 metro do chão, o Mansur corre de lado da parede. Aí um dia eu estou lá na academia dando aula, aparece ele e o Hollis. Aí ele encostou assim no corredor, tá lá. Eu nem vi que era ele. Quando eu terminei, na hora que eu olhei, era ele. Você aqui, então aí. Dei um abraço, um beijo, né, que a gente sempre se beijava. Até hoje meus alunos beijam. Tudo que eu fiz, tudo possível para imitar ele, sabe? Não devo ter conseguido, mas eu fiz tudo que eu pude para fazer igual ele fazia. Ele era o meu herói, era o meu ídolo, né? E tudo que ele fazia, eu fazia. Se ele dava uma posição lá que ele fazia, que ele tinha muita habilidade, um alongamento monstruoso que ele tinha, que era, nossa, impressionante. Ele botava os 2 pés na cabeça também. Andava com a mão e tudo. Ele e o Carlos. Aí então, eu fiquei de fazer também por escrito a coisa. Mas como que eu ia fazer para ele, para poder dar a hierarquia de faixa? Aí, o problema de peso, de tabela de peso, o pai do Sivuca foi que me ajudou. O pai do Sivuca era médico. E tinha um primo da minha mulher também que era médico. Eu juntei os dois. Eu já disse, está até na história, né? Doutor Antônio Cirilo Gomes. Aí eles se basearam naquele do leite em pó ninho, que tinha na lata escrita tabela de peso de criança. Aí nós fizemos uma tabela de peso. Eu fiz a tabela de peso e apresentei os médicos para ele, que eu tinha me cuidado, ele falou, você não é bobo não. Eu falei, não. Aí fizemos a tabela de peso. Aí ele aprovou. Ele e o Carlos aprovaram. Aí o Carlos ainda falou assim, puxa vida, com minha vida inteira eu lutei por baixo, porque os caras eram muito mais pesados e mais fortes. Eu devia ter inventado isso antes. Aí pronto, ficou a tabela de peso. Aí eu resolvi partir para mais um ponto. Já que eu tinha conseguido 2 pontos, né, que era a regra. A regra é a faixa? A faixa, eu parti para mais um. Hélio, vamos fazer a hierarquia de faixa. Como? Faixa só serve para amarrar a calça, para a calça não cair. Eu falei, não, faixa, você vê na escola, os caras vão mudando de ano. Aí ele falou, faz aí que eu vou ver. Aí eu peguei, aproveitei o judô, sabe? Eu vou contar uma coisa aqui no teu podcast, que você vai ficar muito feliz. Vou contar o que significam as faixas, cada uma delas, por que tem
aquelas cores, o que tem a ponta preta. Vou contar tudo para você. Aí, se estiver passando do tempo, você fala. Olha, já passou do tempo, mas eu não vou desligar, porque eu quero ouvir. Eu já falei pra minha equipe aqui, ó. Eu já falei, ó, hoje a gente vai estourar o tempo, não vai ter jeito, não. Se você não quiser filmar, a gente continua. Não, a gente vai filmar, porque eu quero muito registrar isso. Aí então eu peguei as faixas, acrescentei a faixa cinza, que era branca, cinza, amarela, laranja e verde. E essas 5 faixas ficou sendo de criança. Porque o Hélio tinha uma bronca do cara chegar lá de faixa amarela, adulto. Aí eu botei, eram 5 faixas de criança e 5 faixas de adulto. Eu separei tudo, botei branca, o adulto não tinha. A faixa cinza era até 15 anos de idade. Sim. Quando o cara completasse 16, passava para azul. Aí depois já outra, azul, roxa, marrom e preta. Né? A coisa ficou, era azul, roxo, marrom, azul, roxo, tinha. Ah, não, branca, azul, roxa, marrom e preta. Eram 5 faixas também. Aí então, eu fiz aquela listagem. E para o Hélio poder aprovar, porque se eu falasse que era do judô, ele não ia aprovar, eu botei uma ponta preta na faixa. E criei uma história. A história era a seguinte: o que você faz quando você entra na academia? Você entra na branca, mas você quer ter o quê? Você quer chegar na preta. Por isso a ponta é preta. Você está caminhando para lá. Sim. Entendeu? Então, ao começo, você... E eu estou caminhando para eu vou te acrescentar, mestre. Eu vou acrescentar isso. Na preta, qual é o sonho do preto? É vermelho. Vermelho. Botei a ponta vermelha. Sim. Caraca, arrebentou, hein? Gostei. Entendeu? Não sabia dessa história. Que legal. Você é bênção de Deus. Eu oro. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu oro primeiro. Sim. Entendeu? Bênção de Deus. Não é eu que sou competente, é Deus que me ilumina. Aí então botei a ponta vermelha na faixa. Então tinha. E outra coisa que você não sabe. Pode ver a tua faixa. Está faltando aqui uma tarja branca. Sim. Né? Tem que ter uma tarja branca. A faixa preta. Porque eu tenho outras faixas. Essa aqui eu peguei ali no escritório, que eu tenho os meus graus. Tem tarja branca aqui de 2 centímetros. E o grau tem 1 centímetro só. Para caber dentro dos 15 centímetros da ponta. E como é que é a da faixa branca? Da faixa preta? É a tarja vermelha, a tarja branca. Né? Aqui. O que diz a tarja branca? Tem também nas outras faixas. O que diz isso? Que é o branco. Quando você chega da vermelha e preta, a tarja é cinza, é prata. Quando você chega na vermelha, a tarja é ouro. Eu me preocupei com cada detalhe progressivo. Incrível. Entendeu? Aí ficou o ouro para vermelha, mas eu também botei lá na regra. Eu vou trazer para você quando eu vier de novo. Quando foi que eu fiz o negócio, você vai ver. Tem tudo explicadinho direitinho. Por que é assim? Por causa da preciosidade do metal, né? Sim. Prata, ouro, né? E eu botei uma regra lá. O 10º grau não será ocupado jamais, que pertence aos criadores do jiu-jitsu. Ô mestre, você sabe que eu estou me candidatando para a federação, né? Eu queria pedir o seu aval para saber se tá tudo bem, se você acho que você não precisava nem me trabalho. pedir esse aval. Aliás, nós fizemos uma festa ontem e você compareceu da academia aqui a festa de promoção dos alunos, onde estavam todos os alunos, tinham quase 100 lá dentro, né? Eu falei que todo mundo tem que se filiar à Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro e votar em você. Porque eu vou votar em você. Obrigada, mestre. Obrigada pelo apoio. E quem não fizer isso está sendo burro. Porque não pode comparar aquilo com a experiência que ela tem, pelo que ela passou. Você foi 7 vezes campeã mundial. 8 vezes campeã mundial. Imagina, seguiu aquela regra todinha. E ela tem muito... A gente tem que aproveitar dela o que ela tem de sapiência. Porque o problema é esse. Se o jiu-jitsu hoje está mais avançado, é porque foi aproveitado como nós começamos. A gente, para fazer um torneio, a gente tinha que desafiar 2, 3 academias e pegava tatame emprestado em todas elas e escrevia debaixo o nome da academia para devolver.
Um dia, nós fizemos um campeonato, eu tinha uma picape, a gente apanhou emprestado com muita gente, e era eu e o Hélio carregando o tatame. Imagina o Hélio carregando aquele tatame enorme na cabeça. Sim. O Hélio ficou de pescoço duro. Ele não podia não nem virar. De carregar na cabeça os tatames. E é assim que foram feitos os campeonatos. Não tinha essa coisa que tem hoje. Eu, quando fui ver o primeiro Mundial lá nos Estados Unidos, menino, eu fiquei até emocionado, sabia? Que coisa linda. Tudo organizado. Hoje em dia o jiu-jitsu mudou. Antigamente a gente começava a lutar de pancada. Podia bater de mão aberta em pé. Sim. Quando a gente se agarrava é que parava de bater. Mas podia bater. Sim. E quando você estava treinando profissionalmente, podia bater no chão também. Sim. Você tinha que aprender a se defender. O Hélio ficava com uma luva de boxe, com aquele fio comprido. Ficava com a luva de boxe enrolada na mão assim. A gente estava lutando e ele batendo na gente com a luva. Pau! E dava pancada no. É que meu filho passou ali, eu queria trazer ele aqui para ele poder conhecer. Ele não vai lembrar de mim, não. Quando eu vi, ele era pequenininho. Não, mas ele ainda é o meu filho mais novo. É o mais novo. É o mais novo. Vem aqui, Ryan. Mestre, Como é o nome dele? Ryan. Ryan? É. O nome do teu tio? O nome do meu tio. Aqui baixinho. Espero que não faça tudo. Não, Grace Salvador. O nome dele, ó. Ryan Grace Salvador. Vem cá, filhão. Vem cá, moleque. Vem cá, cara. Vem aqui, eu quero dar um abraço em você. Vem cá. Vem cá, vem o tio, vem. Deixa eu dar um abraço no vovô aqui. Vem, dá um abraço no vovô, vem já cá. Tá cheio de grau na faixa branca. Olha lá. Vem cá, filhão. Vem cá pra ganhar um abraço meu, vem cá. Vem cá. Os olhos bonitos, abertos. Gostei. Beleza, puro, gostei dos teus olhos. As meninas vão ficar malucas com esse olho. Tá lindo, né, filho? Ryan. Você vai fazer o que agora? Qual o nome disso aqui que você vai fazer? Gil? É Gil? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Sim. É isso que você faz? Fala pro vovô qual é a cor da sua faixa. Preto. Você é faixa preta, igual cara? A tua mãe. Igual a tua mãe. Tua mãe é preta aí. Igual a mamãe? Sim. Sim. Você não é faixa... Tudo preto. Você tem que pensar aqui, ó. Ryan, você tem que ser faixa vermelha. Falar assim, ó, você igual faixa vermelha. Ele vai vermelha. É, viu? Você faixa vermelha. Muito bem, filho. Mestre, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para toda a comunidade do jiu-jitsu. Uma mensagem para que a gente possa seguir, né, a sua conduta, os seus ensinamentos. A única maneira de vocês fazerem isso vai ser votando na Kira para ser a presidente. Ela sendo a presidente da federação vai mudar muita coisa. E vai dar sequência a tudo que eu comecei a fazer, que o avô dela começou a fazer, que o bisavô dela, que o tio bisavô dela também. Então eu queria que vocês apoiassem a Kira. E a mensagem que eu tenho que dar para vocês é a seguinte, é a mensagem que ele dava para mim. Se quer ficar bom, vai treinar. Eu não terminei. É tempo de tatame. Deixa eu terminar só essa história de eu correr na parede. Uhum. Aí ele foi lá com o Rollins para ver eu correr na parede. Botei as crianças no meio e passei para a parede correndo. Como ele estava lá, meu mestre estava lá, eu fiquei empolgado. Né? Dei 7 passadas em vez de dar 6. Aí cheguei cansado perto dele. Eu falei para ele. E aí? Ele olhou para mim e falou assim, você não tem escada aí não? Eu falei, por quê? Porque se eu não tiver, eu te empresto uma. Gastando essa energia toda para correr aí na parede. Vai treinar. Exatamente. Você tem que treinar mais. E ele falou para mim assim, você é destro, Mansur. Sabe o que vai acontecer? Quando você tiver cuidado, você vai ter problema no joelho, igual eu tenho. Falou para mim. Porque você, quando passa para a parede, você dá uma pancada muito forte com o teu pé direito na parede. Não há cartilagem que aguente. Sim. Ele falou. E você sabe que é. É verdade, depois deu um problema. Mas ele tratamento até hoje. Sim. Mestre, eu queria agradecer demais a sua presença. O que eu tenho de dar de mensagem para vocês é: não para de treinar jiu-jitsu. Só isso. Treine. Porque jiu-jitsu é habilidade. Escolhe um professor bom, seja fiel ao seu professor. Você tem que ter técnica, em primeiramente. Segundo, você tem que ter habilidade.
E você tem que ter coordenação motora para isso. Então, o que você faz? Você treinando, você adquire bilateralidade. Você vai trabalhar os dois lados, seu lado direito e seu lado esquerdo, que ele é traidor. Entendeu? O lado esquerdo seu é, se você é destro, seu lado esquerdo é traidor. Eu tenho uma brincadeira com você, quer ver? Você vai tirar de letra. Segura com a mão direita no nariz, a mão esquerda na orelha. Agora troca. Já errei tudo, eu quero ver vocês testando. Todo mundo Também. fazendo, vamos lá. Todo mundo fazendo aí, quero ver. Mão direita no nariz, mão esquerda na orelha. Pessoal, muito Pronto. obrigada pela presença de Troca, vocês. Vai senhor. trocando, Ó. quero ver se vocês conseguem. Quem conseguir, Troca manda do outro aqui. lado. Quando você mudar de lado, então você dá no olho, você agarra na bochecha. Manda aqui nos comentários se vocês conseguiram. Pessoal, compartilha esse vídeo e no próximo podcast teremos convidados muito especiais também. Mestre, muito obrigada. Eu amei estar aqui com você. Muito obrigada. Eu também. Valeu. Tchau, tchau.